Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje é o live action de A Pequena Sereia, que desde o momento que teve seu primeiro teaser lançado, tem gerado polêmica por ter como protagonista uma atriz negra, no caso a Hailey Bale. Essa minoria barulhenta que tem reclamado da escalação da atriz para o papel se faz valer do argumento de que porque a Pequena Sereia era ruiva e isso e aquilo, era a princesa da minha infância. Mas na realidade, ter uma atriz negra fazendo a Pequena Sereia é uma verdadeira justiça com o filme, porque o filme sempre contou a história de pessoas marginalizadas. E as pessoas negras também fazem parte das minorias que são marginalizadas muitas vezes na nossa sociedade. Então hoje nós vamos percorrer por toda a história de A Pequena Sereia, desde a criação do conto original lá pelo Hans Christian Andersen até esse novo live action. Tudo isso logo depois da vinheta. Prólogo. Em 2010, o live action de Alice no País das Maravilhas, sob direção do Tim Burton, abriu uma verdadeira caixa de Pandora, a linha de produção de live actions da Disney. Além dos filmes que saíram dessa caixa de Pandora, essa ideia de transportar clássicos animados para filmes em live action ajudou, e muito, a encher a caixa registradora do Mickey. Não que estivesse vazio, bem longe disso, principalmente nos últimos anos, quando a Disney se adonou de boa parte da indústria do entretenimento norte-americano. Depois de Alice, tivemos Malévola em 2014, Cinderela de 2015, Mowgli, o Menino Lobo em 2016 e a continuação do live action de Alice, Alice através do Espelho, no mesmo ano de 2016. É curioso ver como Alice abre esse novo ciclo de live actions, quando já se havia passado 10 anos desde a última investida da Disney nesse ramo, que foi em 102 Dálmatas, lá em 2000. E ao mesmo tempo, fecha esse ciclo, porque apesar de serem bem diferentes, esses 5 live actions tentam criar algo novo. Alguns tentam subverter e mostrar um novo ponto de vista da história, como Malévola. Outros se passam anos após os acontecimentos do filme original, como os 2 live actions de Alice, que são protagonizados por uma Alice que já deixou o jardim de infância há um bom tempo, Cinderela, que cria todo um novo universo e roteiro, e Mowgli, que fica no mesmo universo, porém uma versão bem mais expandida e focada que o filme original. No ano seguinte, a Alice através do Espelho, tudo isso mudaria bruscamente. Tem muita coisa que a gente pode criar quando pega um Cinderela, por exemplo. É uma história que foi contada pela Disney lá nos anos 50, contar novamente, depois de 65 anos, abre espaço para que várias coisas sejam atualizadas, refrescadas por novos pensamentos, enfim. O mesmo não se pode dizer de A Bela e a Fera, filme de 1991. Diferente dos demais live actions, A Bela e a Fera, em 2017, inaugurou um novo padrão, o Ctrl+C mais Ctrl+V do filme original. As cenas foram reproduzidas à risca. O resultado em algumas sequências é belíssimo, mas é totalmente desprovido de criatividade. As poucas atualizações foram basicamente descartoonizar os objetos falantes. Sério, gente, um objeto falante já é uma coisa cartunesca por si só. Mas enfim, podia ter feito algo mais bonito do que essa Madame Samovada Deep Web. Colocaram uma música pra fera cantar, com aquela voz de Darth Vader dela, e as cenas com o Bella ensinando crianças a ler. Mas nada que seja uau, que inventivo. Nos anos que sucederam, nós tivemos Christopher Robin, de 2018, que já vinha sendo produzido antes do lançamento de A Bela e a Fera, então não teve muito impacto pelo filme da Princesa Hermione. Em 2019, nós tivemos o mal-sucedido live action de Dumbo, até que veio com uma pegada de ser uma recriação da história original, com um plus de uma continuação inédita, novamente pelas mãos do Tim Burton, mas o projeto acabou sendo bem rejeitado pelo público, pela crítica e por todo mundo que assistiu esse filme, basicamente.
Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Eu tenho certeza que se Dumbo fosse hoje em dia, ele iria direto pro Disney Plus ao invés de estrear nos cinemas. Isso eu não tenho dúvida alguma. No seu ano de lançamento, os carros-chefes dos live actions foram Aladdin e Rei Leão. Ambos seguem bastante a fórmula dos seus filmes respectivos. Aladdin muda alguma coisa aqui e outra ali, principalmente quando envolve a Jasmine, mas agora Rei Leão foi assim um baque gigantesco. Ele é absolutamente a cópia e cola do filme original. Nada foi acrescentado de relevante. Tudo parece assim uma tentativa de recriar o filme animado numa versão mais prestigiosa em CGI. Com Aladdin, a história de mas precisa seguir o filme original, porque na minha infância ganhou força e passou a ser um mantra dentro da Disney. E 3 anos depois se passaram e aqui estamos nós, com a Disney já divulgando seu novo live action, A Pequena Sereia, que vai estrear em 2023. A relação do live action e animação original voltou com tudo, mas dessa vez centrada em um ponto muito específico, a cor de pele da Ariel. Uma enxurrada de comentários negativos inundou a internet. O trailer então chegou a ter mais dislikes do que likes. Até mesmo esse mini, pequeno, ínfimo, diminuto criador de conteúdo que vos fala reuniu um público esbravejando contra a escolha de Hailey Bale para o papel da sereia mais famosa do estúdio lá no meu vídeo comparando cenas, que atualmente o YouTube definiu como conteúdo infantil e recusou minha contestação de que o vídeo não tinha esse foco. Gente, o que é isso, hein? Enfim, não dá pra vencer todo dia. Mas voltando a ela, que é o centro do nosso vídeo, Ariel Negra é uma grande justiça social. Ver essa reação negativa só prova isso. Tá bem, vou fazer uma concessão. Sim, a Disney é uma grande corporação onde tudo é calculado e pode ter sido sim um marketing por trás da escolha. Já que a Disney adora atrair esses debates com seus anúncios de primeiro personagem gay moment em A Bela e a Fera, e chega na hora e não tem nada de relevante, só mesmo o marketing da Disney. Isso pode ter sido sim um componente para a escolha de Hailey, mas dizer que foi só isso é muita mesquinharia. Ela tem uma voz que arrebata qualquer um, canta como poucas atrizes conseguem cantar, além de ser uma atriz muito competente. Sério, depois de ter visto ela de Pequena Sereia, eu não consigo imaginar outra atriz que faça uma Ariel mais graciosa que ela. Lógico, só tivemos acesso ao First Look ainda, mas bastou ele para me conquistar de cara. Agora voltando ao meu ponto, por que uma protagonista negra é uma justiça social? Olha, por vários motivos, mas vamos começar do começo, do conto original da Pequena Sereia. Capítulo 1. Parte do seu mundo. Eu daria os meus 300 anos de vida por apenas um dia entre os humanos e a chance de conhecer esse mundo celestial. A Pequena Sereia, Hans Christian Andersen. Nesse trecho da história original, a Pequena Sereia, sim, esse é o nome dela, comenta para sua avó, sim gente, ela também tem uma avó, sobre o seu desejo de ser humana, e sobre como ela preferiria trocar 300 dias de uma vida onde ela não se sente pertencente àquela realidade por apenas um dia vivendo do jeito que ela sonha, entre os humanos. O conto é uma alegoria ao próprio autor, o Hans Christian Andersen, que, verdade seja dita, se refletia muito nas suas obras. O não pertencimento que vemos em A Pequena Sereia é o mesmo sentimento que vemos em O Patinho Feio, outra história sua. Quando analisamos a sua biografia, isso se torna ainda mais claro. Hans Christian Andersen nasceu em 2 de abril de 1805, em Odense, na Dinamarca. Muitos escritores e artistas no geral dessa época vinham de famílias abastadas, onde elas tinham a oportunidade de desfrutar de uma boa educação e etc. Mas esse não é o caso de Hans. Ele nasceu em uma família muito pobre. O seu pai era sapateiro e a sua mãe lavadeira. Sua família vivia toda dentro de um pequeno quarto. Provavelmente, como escape para aquela dura realidade, seu pai estimulava suas fantasias, contava histórias e conseguiu dar ao filho um dos presentes mais importantes, um pequeno teatro de marionetes. O pequeno Hans ficou absolutamente fascinado com aquilo. Chegou até a memorizar peças de Shakespeare para encená-las com suas marionetes. Curiosamente,
Assim como muitos personagens de contos de fadas, Hans acabou se tornando órfão de pai muito cedo, aos 11 anos. Isso o obrigou a parar de estudar e ter que trabalhar para sustentar a família. 3 anos depois disso, ele estaria se mudando para Copenhague, a capital do país, em busca de melhores oportunidades para trabalhar como escritor. Copenhague era muito diferente da interiorana Odense. Hans sempre foi um exímio observador da sociedade e notava muito bem as diferenças entre as classes sociais presentes. Trabalhando entre intelectuais, muitas vezes ele se via em ambientes frequentados pela elite, ambientes que lhe deixavam se sentindo deslocado, como um peixe fora d'água, mas querendo muito ser aceito e fazer parte daquele mundo, um mundo tão diferente daquele onde ele nasceu. Algumas pessoas o viam como lunático, outros como visionário, outras como ambas as coisas. Ele, diferente de muitos autores da época, conseguiu reconhecimento ainda em vida. Em 1835, seu livro O Improvisador lhe deu fama global no mundo da literatura. Depois disso, ele escreveu de tudo um pouco, mas foi na literatura infantil que ele obteve seus maiores sucessos. Seu estilo único conversava diretamente com os medos primários do ser humano, sendo essa a característica mais marcante dos contos de fada. A Pequena Sereia dialoga diretamente com esse não pertencimento e com a paixão platônica que o Hans viveu com Edward Cullen. Hans se apaixonou perdidamente por Edward, que acabou nunca correspondendo. Ao descobrir que ele se casaria com uma mulher, ele se declarou através de uma carta que dizia: "Eu anseio por você. Sim, neste momento eu anseio por você, como se fosse uma garota adorável. Nunca quis bater tanto em alguém quanto você, mas ninguém foi tão amado por mim como você. Meus sentimentos por você são os de uma mulher. A feminilidade da minha natureza e a nossa amizade devem permanecer um mistério. Hans Christian Andersen." Disclaimer: se houver algum erro de tradução, me desculpem. Porém, Edward era hétero. Ele registrou posteriormente em suas memórias: "Eu me encontrei incapaz de responder a esse amor, e isso causou muito sofrimento ao autor." Assim que terminou de escrever A Pequena Sereia, Andersen enviou o livro para Edward Guice, mandando shades desde 1837. Com certeza abri meu coração, gostaria de ter escrito mais. Então sim, A Pequena Sereia é uma alegoria sobre um amor homossexo, mas é muito além disso. Como toda obra de arte, nós projetamos nossas experiências e a nossa visão de mundo em cima daquilo que vemos. Esse conto do Hans também se relaciona com a ideia de pertencer a um grupo social específico, no caso, uma sereia que vem de um mundo abaixo da superfície, que sobe até o mundo superior e tenta prosperar nele. É também uma metáfora sobre ascensão social. Alô, Maria de Fátima. Isso Hans vivia na pele. Ele era muito pobre na infância. Ele teve que mudar muitas coisas nele para caber nessa high society. Teve que literalmente fazer pernas de uma cauda para conseguir isso. E assim como a sereia de sua história, ele consegue isso. Se torna um escritor bem-sucedido, frequentando lugares de elite, vivendo bem, mas sem conseguir sorte no amor. Não apenas fracassos amorosos com homens, mas também com mulheres. Ele chegou a trocar diversas correspondências com várias cantoras de ópera da época, pelas quais ele era apaixonado, mas elas nunca correspondiam. Ela não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado, nada. Agora, voltando às causas LGBTQIAP+, para uma pessoa transexual, a história tem um peso também bem diferente. A cauda anulando a genitália, a sensação de não pertencer ao mundo em que vive e ao próprio corpo, é uma história de uma universalidade surpreendente. Mas, sendo contada para o público infantil, ela recebeu diversas alterações, principalmente após 1989, quando a Disney a adaptou como animação. Capítulo 2: A Sereia e o Rato. Branca de Neve e os Sete Anões elevou a Disney a um novo patamar. Ainda em 1937, quando foi lançado, o filme fez tanto sucesso que até hoje é uma das maiores bilheterias do cinema. Em 1950, para reerguer o estúdio, que vinha abalado por fracassos, a instabilidade dos anos da guerra e a limitação financeira, Walt apostou em mais um conto de fadas, Cinderela,
conseguindo novamente repetir um grande êxito. Apesar dos pontos similares, Branca de Neve bebia direto da fonte do expressionismo alemão. Além disso, buscava-se um visual de livro de conto de fadas europeu. A trilha sonora, principalmente nas músicas cantadas por Adriana Calcelori, era muito mais erudita do que popular. Em Cinderela foi diferente. Optou-se por um estilo de músicas mais populares, com um estilo musical mais próximo do que era sucesso nas rádios da época. Também deixou-se de lado o experimentalismo expressionista e focou-se muito mais na fórmula de sucesso já estabelecida pela Disney. Já em A Bela Adormecida, que veio alguns anos após, Walt queria um retorno à animação como forma de arte. Ele queria que o mundo do cinema se voltasse para o seu novo filme. Volta o visual europeu sofisticado, dessa vez inspirado em tapeçarias medievais. Também volta a trilha sonora próxima da música clássica, no caso, o balé de Tchaikovsky. O filme foi bem morno nas bilheterias, mas ele precisaria ser um verdadeiro fenômeno para conseguir superar o seu custo de 6 milhões de dólares. O maior orçamento para um filme da Disney até então. Frustrado, Walt decidiu se voltar para o seu parque de diversões, e por 30 anos, o estúdio se fechou para Cinderelas, Brancas de Neve, Auroras, até que em 1989, O Canto de uma Sereia trouxe uma nova magia para o estúdio. A Pequena Sereia marca o início da renascença da Disney, que vinha de uma alternação sucessiva de fracassos, sucessos, filmes medianos e às vezes um fiasco, mais um sucesso mediano, nada que lembrasse a era de ouro da Casa do Mickey. Além de quebrar o jejum de um filme de grande bilheteria, o longa também estreou um novo formato de roteiro, se baseando na estrutura utilizada para os musicais da Broadway. Essa transformação, feita pelas mãos de Howard Ashman e Alan Menken, o letrista e o musicista do filme, respectivamente, estabeleceriam o formato de filme musical da Disney que nós tanto conhecemos, onde a música desempenha importante função narrativa, diferentemente da maioria das canções rodadas anteriormente no estúdio. Uma das importações que o Howard fez da Broadway foi o conceito de I Want Song, onde o protagonista canta sobre seus planos e desejos. Ok, falando assim parece bastante com aquele conceito da própria I'm Wishing, ou Sonhando Assim, da Branca de Neve, com ela cantando pro poço, mas na realidade essa é uma história que se confunde bastante. Eu sei que parece confuso, mas na realidade as animações da Disney influenciaram e muito também no desenvolvimento dos musicais da Broadway desde os anos 30. Então perguntar quem inventou quem é como perguntar quem veio antes, o ovo ou a galinha, sabe? Enfim, é um bom tema para um vídeo futuro, inclusive. Mas agora voltando ao Howard Ashman, ele era um homem gay em plenos anos 80, onde o estigma com homossexuais estava tão na moda quanto ombreiras. O boom do HIV, o conservadorismo, o preconceito, a falta de direitos sociais que a comunidade LGBTQIAP+, tinha na época, o Howard sabia bem o que era ser uma pessoa marginalizada, sem conseguir se encaixar na sociedade e no mundo onde vivia. Ninguém melhor do que ele para saber exatamente qual seria o tom do Canto da Sereia. Ariel não se identificava com seu mundo. Ela almejava conhecer o mundo dos humanos, mas ela nunca teve uma experiência concreta entre nós, humanos. Ela nunca participou de nenhum rolê na Liba com a Bela e Belinha, nem nada. Não mesmo. Mas ela acredita que pode se encaixar nesse novo mundo. Garantias disso? Zero. Somente a cara e a coragem, porque voz e cauda ela perdeu. Mas falando sério, não é difícil relacionar esse sentimento à angústia que muitos homens gays têm de nunca se sentirem verdadeiramente parte de um grupo. Seja de amigos, da família, do trabalho, em relacionamentos amorosos. Muita gente tem aquela centelha
de sentir que a grama do vizinho é sempre mais verde, que o próximo grupo de amigos sempre vai ser mais inclusivo, que o próximo namoro sempre vai ser melhor. Além disso, Howard e Hans, mesmo quando estavam num grupo, tinham que calar muita coisa. Eles estavam no mundo que almejavam, mas para isso tiveram que perder a voz. Tanto no original quanto na Disney, a sereia acaba dando a voz para a bruxa do mar em troca de pernas. Não ter sua voz impede de que ela avise ao príncipe de que foi ela que o salvou do naufrágio. Sem a sua voz, ela também perde parte da expressividade de sua personalidade. Notem que Ariel da Disney, enquanto sereia, ela é uma personagem muito destemida, aventureira, invade navios atrás de objetos para sua coleção, mas depois que ela está entre o mundo dos humanos, o mundo que ela tanto almejou, ela se torna muito mais contida e comportada, principalmente por não ter mais a sua voz. Isso diz muito sobre como, além da voz, foi parte de quem ela era também, que precisou ser suprimida para que ela fosse aceita entre os nobres do reino. Hans fez o mesmo a vida inteira. Ele era extremamente popular, mas não podia revelar quem ele era 100%, porque aí essa aceitação acabaria, se transformaria em espuma do mar. Howard também era bem fechado e reservado. Sua sexualidade era desconhecida pela maioria dos seus colegas na Disney. Agora, focando em outros pontos da história, tem até mesmo o conflito geracional entre pai e filha, no caso do Tritão e da Ariel, que acaba acrescentando muito nesse debate. Nessa relação dos dois, a gente tem a mensagem de que quando alguém não recebe acolhimento, não recebe um espaço para poder se expressar dentro de casa, essa pessoa acaba procurando entre os amigos, acaba procurando entre outros grupos e às vezes acaba procurando na rua, com pessoas que podem não ser tão legais assim. Às vezes pode ser até uma bruxa do mar. Inclusive, fica uma menção honrosa que a Úrsula é extremamente icônica e ela dá ainda mais uma pincelada nesse queer coding do filme, até porque ela é inspirada na drag queen Divine. Ela se comporta como uma drag queen, ela se move como uma drag queen, ela tem um humor típico de um queer code. Como é que ela quer ser advogada e não ter postura de advogada? Eu sou Miss Bumbum e tenho postura de Miss Bumbum. Para fechar esse combo, só faltou uma fake news dizendo que ela ia ser estampada na nota de $50. Tá, mas e o que a gente pode tirar disso afinal? Capítulo 3. A cor da sereia. Depois de todo esse raciocínio, ficou bem nítido o meu posicionamento quanto a essa polêmica da Hailey Bale, né? Quando a gente analisa os significados, a história, os autores, o pessoal envolvido na produção do conto original e do filme da Disney, a gente vê que existe uma representação da marginalização muito grande, uma representação daquilo que é fora do padrão social. E nisso, muitas minorias podem ser identificadas. E entre essas minorias está a das pessoas negras. A comunidade das pessoas negras passou por marginalizações históricas terríveis e até mesmo hoje em dia a comunidade negra ainda é muito marginalizada. Um levantamento feito pelo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, apontou que, das quase 35 mil mortes de jovens entre 2016 e 2020 no Brasil, 80% eram de negros. A marginalização de negros pode ser vista na truculência policial usada contra esse grupo. Tá no segurança que segue a pessoa pelo mercado inteiro, checando se ela não vai roubar nada. Tá nas balas perdidas, nas crianças desaparecidas, nos RHs de algumas empresas que descartam candidatos pela cor de pele. Está incrustado na nossa sociedade. Levando tudo isso em consideração, dá para imaginar o tanto de camadas que podem ser adicionadas a Ariel com ela sendo interpretada por uma atriz negra. Ainda não se sabe o quanto isso vai impactar na narrativa do filme, ou se talvez nem vá ser abordado, mas o fato é, a Ariel e a história da Pequena Sereia não é uma representação de um padrão branco, ruivo ou seja lá o que for.
Ela representa o marginalizado, o outcast, o excluído. A escolha de fazer a sereia negra dessa vez foi uma das melhores já tomadas nos live actions da Disney. Se foi intencional, se foi marqueteiro, se foi pensando na narrativa, eu não sei. Mas ter a Hailey Bale como Ariel é uma conversa direta sobre os sentimentos que rodeiam essa obra tão querida e presente no imaginário popular. É poder conversar diretamente com toda uma classe marginalizada que se identifica com os sentimentos que vê na tela. E não é uma pessoa ou outra ou várias dizendo que estão estragando o filme da infância, que é uma atriz feia, que é isso, que é aquilo, que vai apagar o brilho que tem quando a gente vê uma criança negra assistindo ao trailer extremamente maravilhada com o que tá vendo. Isso é uma alegria tão maior do que esses comentários mesquinhos e infelizes. Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre A Pequena Sereia. Já que vocês chegaram tão longe que esse vídeo durou bastante, pra que morrer na praia, né? Curte aí o vídeo, compartilha com seus amigos fãs de Disney e comenta aí se você já tinha percebido isso no filme. Eu sei que a gente tem passado meio off esses últimos dias, mas é que realmente esse vídeo deu um trabalhão pra ser feito. Então se inscrevam que vem bastante conteúdo legal, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!